Irmãos, nós temos um compromisso. Que compromisso é esse? Eu tenho tantos compromissos. É o que alguém pode dizer. Sim, eu também tenho. Todos nós temos muito compromisso. Mas há um compromisso, que é um compromisso essencial. Ele é fundamental, que é um compromisso com a honra de honrar a nossa família aqui neste mundo. Isso mesmo, nós temos um compromisso. Nós temos um compromisso de honrar a nossa família, buscando o melhor para ela. E quando nós falamos o melhor, nós estamos falando no poder de Deus. O poder de Deus, o poder excelso do Senhor, dentro do nosso lar, agindo, atuando de forma grandiosa. Isto é importante. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. E nesse compromisso, nós podemos dividir, fazer uma divisão, dividir esse compromisso em 4 aspectos. Eu acho que já deve estar aqui no compromisso de honrar a nossa família aqui nesse mundo. Isso, são 4 aspectos, nós contamos 4 aspectos. E o primeiro aspecto é preciso que você tome uma decisão em favor da sua família. E que decisão é essa? Servir ao Senhor. Servir ao Senhor, dentro da sua casa. Ensinar, ser um exemplo, causar mesmo, fazer uma divisão com relação às coisas do mundo. Não permitir que as coisas do mundo entrem dentro da tua casa. Você, meu irmão, você é o sacerdote dentro do seu lar. Você, minha irmã, você é uma sacerdotisa dentro do seu lar. A palavra do Senhor nos diz que nós fomos eleito, povo eleito por quem? Por Ele mesmo, por Deus, para sermos reis e sacerdotes. Glória a Deus. Dentro do nosso lar, nós somos reis e sacerdotes. Só nós temos aquela autoridade de fechar e abrir o nosso portão. Abrir as nossas portas. A chave não fica com o estranho, a chave fica conosco, com a família. Pode ser a maior autoridade constituída no país. Ele não tem a autoridade de chegar lá e colocar uma chave para abrir o nosso portão. Porque nós vivemos debaixo de uma autoridade que chama-se a Constituição Federal Brasileira, em que não permite que outro chegue lá para colocar uma chave e abrir. E na questão espiritual também, essa autoridade nos foi concedida pelo Senhor quando Ele mesmo instituiu a família. É a graça, é a misericórdia do Senhor. Sermos família, povo de Deus. E temos que exercer essa autoridade. Temos que honrar. Um compromisso de honrar a nossa família. E para isso, é preciso que você tome uma decisão em favor da sua família. Ou seja, servir ao Senhor. No livro de Josué, capítulo 24. Capítulo 24, versículo 14 e 15. Olha, veja o que diz. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Isso foi um alerta que o Josué estava dando para com aquele povo. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Coisa boa, para nós podermos sair e anunciando, como nós temos anunciado o evangelho da salvação em Jesus Cristo. Mas nós vamos adiante. E ele continua: joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Esse foi um recado.
Ele estava dando um recado. Ele não poderia estar obrigando. E no versículo de número 15, né, continuando, o Josué, ele diz: porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Ele estava falando sobre uma verdade, era um conselho, como nós lemos no versículo 14, era um conselho para eles. A partir daquele momento, ele já começa a estreitar a situação, mas porém ele não poderia obrigar, ele estava dando um conselho, ele estava fazendo ali uma exigência, mas não era uma obrigação. Mas ele, adiante ele diz: mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então nós começamos a ver que muda a situação. Porque aí ele está dizendo, antes era um conselho, a partir daquele momento em que ele diz aquele mas, porém, a minha família, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Isto é coisa de sacerdote, isto é coisa de quem tem autoridade no conhecimento e no poder de Deus, de poder declarar. Eu não posso dar uma ordem, declarar algo lá na casa do vizinho, mas eu posso declarar dentro da minha casa, porque eu tenho uma autorização de Deus para isto. Eu fui constituído para ser um chefe de família, e muitas mulheres também têm sido chefes de família, não apenas uma dona de casa. Deus também tem concedido a ela autoridade também. E dentro do seu lar você pode profetizar o poder de Deus, graça e misericórdia, em o nome de Jesus. A graça do Senhor é abundante, a sua casa é uma bênção, a sua família é uma bênção. Louvado seja Deus. O caminho é por aí, servir a Deus. Esse é o nosso primeiro tópico. É preciso que você tenha uma decisão em favor da sua família, de servir ao Senhor, servir com dignidade. Inclusive no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, assim diz o versículo 1, o versículo 8: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Versículo 9: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Olha, veja, há uma diferença com relação à casa daqueles que não servem ao Senhor. Porque há parâmetros de segurança. A palavra de Deus, ela traz segurança para a nossa casa, para a nossa família. E nós não podemos deixar passar essas coisas despercebidas. Se a palavra do Senhor, ela nos ensina, como o mandamento número 1, amar a Deus sobre todas as coisas. E se nós assim estamos nos dispondo a amar ao Senhor sobre todas as coisas, Ele também se dispõe a nos abençoar. A nossa dependência é a dependência do poder de Deus. Quando a palavra nos diz que o justo viverá pela fé, mas não é só naquele momento que eu estiver doente, naquele momento que eu estiver num perigo, aí vai prevalecer a minha fé. Em todos os momentos vai prevalecer a fé mediante a palavra. Errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus.
Porque quem conhece as Escrituras e o poder de Deus, ele sabe muito bem o que ele leva para dentro da sua casa. Ele sabe o que vai dar, sim, uma segurança e uma proteção para a sua família. Nós temos vivido dias, momentos, em que nós temos mesmo que abraçar a nossa família. Um abraço espiritual. Um abraço de conforto. Um abraço de consolo. Um abraço de sustento. Um sustento que possa mover a consciência da busca pela justiça e pela verdade. E a verdade é Jesus Cristo, que é o próprio caminho, a verdade e a vida. Então, isto é essencial. Nesse primeiro aspecto que nós temos que decidir, é preciso decidir em favor da sua família. E que decisão é essa? Servir ao Senhor. O diabo, ele ataca a família com espírito de incredulidade. Ele tenta dificultar o relacionamento familiar. Ele tenta fazer com que algumas pessoas entendam e até falam, dizendo que o meu marido não tem jeito, meu filho não tem jeito, minha esposa não tem jeito, meus pais não têm jeito. Nós não vivemos no país do jeitinho brasileiro, que não existe. Na realidade, irmãos, há jeito sim. Tudo tem jeito em Cristo Jesus. Aquele que morreu por nós, que foi crucificado, morto e sepultado, ele nos trouxe vida, e vida em abundância. E essa vida, ela está presente dentro do seu lar. Palavras de desânimos, palavras desanimadoras, ela não tem cabimento dentro de um lar cristão. Quem abraça a sua família, quem abraça o seu lar cristão, ele faz dele um verdadeiro vaso de bênçãos para a honra, louvor e glória do nome do Senhor. Ele faz daquele lar um verdadeiro celeiro das bênçãos do Senhor. Ora, a palavra do Senhor, ela não mente, ela é verdadeira. Ultrapassado está o mundo. Ultrapassado está o mundo. A palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. E o Espírito Santo do Senhor, ele tem trabalhado muito para que essas coisas possam continuar acontecendo em o nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O segundo aspecto, entre esses 4 aspectos, o segundo é preciso semear e semear bem. É preciso semear e semear bem o lar cristão. O que você tem semeado na sua casa? Qual a semente que você tem plantado em sua casa? É isto mesmo. É preciso estarmos atentos com relação ao que nós temos semeado. No livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Esteja atento em cada um desses versículos, porque ele fala justamente aquilo que é essencial para esse compromisso de honrar a nossa família nos dias de hoje, aqui nesse mundo. Gálatas 6, versículo 8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Glória a Deus. Então, o que você tem semeado para dentro da sua casa? A palavra diz que quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, se nós confiamos nessa palavra, se nós temos um compromisso cristão, um compromisso com Deus, um compromisso com a palavra,
um compromisso com aquela salvação da cruz, nós devemos estar atentos a toda a palavra, a todo o ensinamento. Lembre-se que, no início, nós falamos sobre aquele conselho, um conselho do Josué, com relação àquele povo. Ele sabia o porquê, o motivo pelo qual ele estava fazendo ele estava falando daquela forma com o povo. Ele sabia o que aquele povo andava fazendo, buscando inclusive em outros deuses, quando deveria estar buscando naquele mesmo Deus que os tirou lá da escravidão do Egito. Ele sabia o motivo pelo qual era necessário que aquele povo estivesse ouvindo. Mas ele estava dando um conselho. Ele estava dizendo, explanando uma verdade para eles. Mas quando chegou na questão do seu lar, aí ele foi enfático. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque ele tinha, assim como ele tinha conhecimento dos desvios, das desobediências daquele povo, ele também sabia o que ele havia semeado dentro do seu lar. O que ele havia ensinado, o que estava sendo praticado dentro da sua casa. Por isso ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que você possa estar dizendo também isso nesta noite. Que possamos estar mesmo nessa mesma condição de dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja Deus. É preciso semear, e semear bem o lar cristão. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 6 e 8, diz, portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Glória a Deus, aleluia. Não durmamos, mas sejamos sóbrios. Versículo 7. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Louvado seja Deus. Ora, veja, portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Porque quem planta, quem semeia, ele tem que estar atento. Ele precisa estar atento a todo e qualquer movimento. Porque ele está plantando. Ele não quer que aquela sua plantação, ela se perca. Ele não quer que chegue na época da colheita e ele não encontre nada. Aquele que está plantando, ele tem que cuidar. É preciso que haja um cuidado. Por isso, esses versículos dizem, portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Isso mesmo, sejamos sóbrios. Vamos ficar atentos, irmãos, com o movimento dentro da nossa casa, com a movimentação familiar. Nós temos um compromisso. Ah, sim, eu tenho um compromisso com a minha esposa, com meus filhos. Nós temos um compromisso primeiro com Deus, com aquele que instituiu, o instituidor da família. É o nosso primeiro compromisso. E a palavra do Senhor, ela diz que nós daremos conta. Nós daremos conta. Ah, mas nem sei quando vai acontecer. Ou será, quem sabe se isso vai acontecer ou não? Então deixa rolar coisa nenhuma, irmãos. Temos um compromisso com Deus. E é um compromisso com a família. Família é instituição de Deus, é instituição do Senhor. Ah, quem criou o carnaval? Não sei, nem me interessa saber. Com certeza Deus não vai nos cobrar nada. Vai não cobrar nada, cadê a sua fantasia? Deus não vai nos cobrar nada. Mas com relação à instituição de Deus, à instituição família, havemos de dar conta. Havemos de dar conta. Havemos de dar conta
e devemos de dar conta ao Senhor, o nosso Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 7 diz: pois os que dormem, dormem de noite, e os que se abrigam, abrigam-se de noite. Versículo 8: nós, porém, que somos do dia, que somos da luz, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós que somos do dia, nós somos da luz. Em João capítulo 8, versículo 12, disse Jesus: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andarás em treva, mas terá a luz da vida. Que essa luz possa brilhar dentro da sua casa, que essa luz seja você brilhando, seja a sua família brilhando, para a honra, louvor e glória do nome do Senhor, que as portas da sua casa estejam abertas para que o Senhor ali entre, administre, reine, para a honra, louvor e glória do nome dEle. Que Jesus tenha liberdade, que você possa receber um abraço do Senhor. Tem uma estátua lá no alto do Corcovado, chamam de Cristo, que está de braços abertos ali, desde que a colocaram ali. Nunca vai fechar aqueles braços. E o dia que fechar, ele vai despencar, porque ele vai cair. Mas esse Jesus que está aqui agora, que também está na sua casa, faz parte da sua família, esse Jesus, ele te dá um abraço todos os dias. Toda manhã você acorda com um abraço do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele jamais estaria na sua casa se Ele não te amasse. Ele jamais estaria na sua casa se Ele não fosse bem-vindo. Ele jamais estaria na sua casa se a palavra dEle não fosse ensinada dentro do seu lar. Ele jamais estaria na sua casa se os seus lábios não fossem lábios que louvasse e glorificasse o nome dEle. Essa é a verdade. Por isso você já acorda com um abraço do Senhor. E receba, e lembre-se disso. Lembre-se para sempre desse abraço que o Senhor te dá todos os dias na sua casa. O Senhor, Ele não é um andarilho por aí. Ele não é um andarilho por aí. O Senhor está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei. Entre Jesus, entre na nossa casa, entre no nosso lar. Administre a nossa vida, administra a nossa saúde. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé. A fé, ela é como uma couraça. Ela é como uma couraça. E uma couraça, ela nos deixa pronto para uma batalha, para vencer uma batalha, para entrar numa batalha. É uma proteção, a nossa fé, a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Capacete da esperança da salvação. Lembre-se que o apóstolo Paulo, ele fala, lá no livro de Efésios 6, 10, ele fala justamente sobre a armadura de Deus. E quem é aquela armadura? Aquela armadura é o próprio Jesus. Então, que sejamos mesmo cingidos, mesmo dessa armadura, desde o capacete até os sapatos do Evangelho da Paz, que possamos embraçar o escudo, né, os braceletes, a couraça, a espada, para podermos resistir a toda e qualquer investida mal contra a nossa casa, contra a nossa família. Eu sei que você tem sido um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, mas a Bíblia nos alerta a estarmos vigilantes contra todo ataque do inimigo. Por isso nós necessitamos estarmos revestidos. A nossa casa precisa desse revestimento. Não deixe, irmãos, não deixe, amados, não deixe a sua casa desguarnecida. Um dos primeiros versículos que nós lemos, que foi lá no 1 Pedro, ele fala justamente que o diabo vive em derredor, rugindo como um leão, esperando uma oportunidade.
nós vamos fechar as portas para ele e abrir para Jesus. E deixar as portas abertas para que Jesus entre e administre. Nós somos templos, isso mesmo, templos do Espírito Santo. E a nossa casa é uma reunião de vários templos do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa reinar dentro do nosso lar, em nome de Jesus. No livro de Mateus, capítulo 13, versículo 24 e 25. Glória a Deus. Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Versículo 25. Mas, os irmãos já ouviram que tem sempre o mais, né? Esse mais é, atenção, fique alerta. Mas, enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. É por isso que nós temos que estarmos sóbrios, é por isso que nós temos que estarmos alertas, porque a nossa casa é um celeiro da vontade e do poder de Deus. A família é uma instituição do Senhor. Quando alguém lhe disser, a família é uma instituição falida, como eu já ouvi algumas pessoas dizerem isto, repreenda em nome de Jesus, até para que Deus possa perdoar o pecado daquela pessoa, e ela até seja salva, porque a família, ela é algo do Senhor, o Senhor preserva a família, e a família é bendita. Jesus ainda não nasceu assim, plim, apareceu Jesus. Apareceu Jesus lá pregando. Não. João, né, o João Batista, ele também não saiu, não apareceu. Né? Uma das primeiras pregações do João foi: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele também não apareceu assim do nada. Ele também veio de uma família. Deus preserva a sua família. E Deus quer que ela seja bem-sucedida, assim como foi a família do Senhor Jesus. Ele quer que a sua família seja uma bênção. Ele quer conviver dentro do seu lar. Ora, se muitos estão à espera de que o mundo vai fazer alguma coisa por eles, conforme o Josué falou para aquele povo, né? Se vocês querem continuar servindo aí os deuses dos seus antepassados, lá do outro lado do Eufrates, ou se querem continuar servindo aos deuses dos amorreus, aí é uma opção de vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho certeza que no momento que Josué disse isto, no momento que você também declara a presença e o poder de Deus dentro da sua casa, o Senhor abre um sorriso e diz: eu concordo com você, quero ficar na sua casa, quero estar com a sua família, quero ser bênçãos para vocês. Então, é preciso estarmos vigilantes. Daquilo que nós plantamos, temos que estarmos vigilantes. É preciso semear? Sim. Semear e semear bem o lar cristão. Porque o Senhor Jesus, ele também fez um alerta. Jesus contando falando em parábola, ele disse: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Você pensa que ao qual, lá no livro de 1 Pedro, ele fala que vivem em derredor, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Se ele encontrar uma brecha, ele entra. Então é preciso estarmos atentos. Não vamos ficarmos dormindo e deixando passar as oportunidades. E o terceiro aspecto, estar atento quanto às imposições mundanas.
Isso, estar atento quanto às imposições mundanas. Também o mundo, ele tenta nos convencer de que tudo é permitido. Tudo é permitido, né? Quantas e quantas pessoas, elas são tentadas, isso mesmo, são tentadas às coisas que parecem naturais. Você já foi tentado por alguém? Às vezes nós ficamos pensando na tentação de Jesus. Jesus foi tentado pelo próprio diabo, né, que tentou Jesus. E às vezes nós dormimos e não reconhecemos as situações que são colocadas diante de nós. E os nossos olhos acabam não alcançando o perigo. E por causa disso, muitos acabam se perdendo nesse o conselho do ímpio. Ora, irmãos, o mundo, ele tenta nos convencer de que tudo é permitido. Mas o mundo, o planeta, essa crosta terrestre, ela não fala. Quem fala são os habitantes. Eu tenho certeza que você já recebeu algum convite, né? Algum convite. Não, vamos fazer isto, fazer aquilo e tal. Vamos para um bar para bebermos. É uma comemoração. Vamos para tal lugar. É um convite. E é preciso ter o discernimento daquilo que foi plantado no seu coração. O discernimento de que o poder de Deus, a graça, a misericórdia, a justiça e salvação, ela não pode ser abandonada e trocada por qualquer prato de lentilha. Então é preciso estarmos atentos para não sermos convencidos pelo mundo. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. O mundo tem um padrão? Tem. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, isso é um presente para nós. Não se amolde ao padrão deste mundo. O mundo tem os seus padrões? Tem, mas ele nunca vai nos ensinar o caminho da verdade, o caminho de Cristo. O mundo está sempre tentando nos convencer de que não existe pecado e que o importante é nos sentirmos bem. Olha, se nós não nos sentirmos bem, veja bem, se nós não nos sentirmos bem na presença de Cristo, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, no caminho que é Cristo, na vida que é Cristo, na verdade que é Cristo, nós não vamos nos sentir bem em lugar nenhum. É ilusão. É ilusão. Achar que determinado local, qualquer uma indicação, aquilo ali vai nos satisfazer, vai nos trazer bem. Que nada. Muitos acabam se envolvendo nas coisas, práticas erradas que são praticadas em determinados locais, por causa de um convite, por causa do convencimento do mundo mundano de que o importante é nos sentirmos bem. Sentir bem é estar hoje, aqui, agora, na casa do Senhor. É você que está nos assistindo e participando também, aí na tela, através da tela da sua TV, através do seu computador, através do celular. Isso sim. A palavra do Senhor, ela diz que onde estiveres reunidos 2 ou 3 em meu nome, ali no meio eu estarei, e essa palavra não vai mudar. Se a sua casa é um local onde a palavra do Senhor, ela é meditada, onde o nome do Senhor, ele é exaltado, certamente o Senhor,
Ele tem o prazer de ali estabelecer o seu trono e administrar e governar a sua casa, governar a sua vida, em nome de Jesus. Outra situação que nós devemos estarmos atentos, dentro desse aspecto de estarmos atentos quanto às imposições mundanas, é com a influência, as influências negativas da mídia. Há determinados programas de TV de grande audiência que exaltam tudo aquilo que compromete o bem-estar da família e incentiva tudo que a palavra de Deus condena. É verdade. É verdade. Então nós temos que zelar. É isso mesmo, temos que zelar pela nossa casa. Algo que entra, isso não faz mal. Não faz mal por quê? Por quem foi que disse que não faz mal? O apóstolo Paulo, ele diz, tudo posso, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. A inconveniência, ela pode afastar a presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é sensível, ele é de uma sensibilidade, tanto que qualquer pecado, ele é perdoado, mas o pecar contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão. Não tem perdão. O Espírito Santo de Deus, ele nos foi dado de graça pelo Senhor Jesus Cristo. Mas se nós retirarmos esse Espírito e dermos lugar para outro, rejeitar o Espírito, deixar o Espírito no canto, para nos alegrar com aquilo que o mundo oferece, bem-estar, que passados os tempos, daqui a pouco, tantas e tantas outras coisas, práticas ruins, vão estarem também fazendo parte do nosso currículo. E é isso que nós vamos levar para a nossa casa. Nós não podemos sair com o Espírito Santo de Deus e voltar com qualquer espírito, não. Isto faz parte desse compromisso de honrar nossa família aqui nesse mundo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Existem muitas outras coisas que são abomináveis e que o mundo tenta mascarar, mostrando um lado bonitinho. Irmãos, pecado é pecado e não adianta tentar mascarar. Pecado é pecado. Lembre-se da palavra que eu agora mesmo acabei de falar, né, sobre o apóstolo Paulo, que diz, mas nem tudo convém. É preciso ter cuidado com as inconveniências. Deus é Deus, Ele sempre será Deus. Deus não vai pactuar com o pecado, com o erro. Porque é bonitinho. Olha, Jesus não veio para trazer coisas bonitinhas, Jesus veio para trazer salvação. Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Importa morrermos apenas uma vez. E se nós já morremos uma vez para os nossos delitos e pecados, e vivemos agora na salvação em Cristo Jesus, então nós vamos abandonar tudo aquilo que não presta. Se não serviu até então, não vai servir nunca mais. E se às vezes nós andamos anunciando, falando para outras pessoas, nós temos que ter a certeza que aquilo não serviu, não serve e nunca servirá para a nossa casa. Foi o conselho que o Josué estava dando para aquele povo. Para aquele povo. Olha, vocês têm uma oportunidade. Vocês têm uma oportunidade de vocês se arrependerem dos seus pecados. Vocês estão servindo a deuses estranhos. Não é melhor vocês deixarem isto? Não é melhor vocês deixarem isto? Porém, se vocês quiserem, vocês podem ir, mas não vai me arrastar. Ele diz, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você e a sua casa. É lugar de alegria do Senhor. O Senhor dá ordens aos seus anjos para estarem acampados ao redor da nossa casa. Mas eu nunca vi um anjo acampado lá, graças a Deus. Não sabemos qual seria a nossa intenção.
Será que nós iríamos permanecer nesse amor e nessa visão a Cristo ou iríamos adorar ao anjo? Mas a realidade é que tem anjo acampado ao redor aqui dessa casa, desse templo, como também tem anjos acampado ao redor da nossa casa. Aquilo que nós estamos ligando aqui na terra estará sendo ligado lá nos céus. E certamente, os anjos também lhe dizem amém, glória a Deus, por tudo que nós apresentamos diante do Senhor. Seja a sua casa um manancial da graça do Senhor. Seja a sua casa um vaso de bênçãos. Seja você e sua família instrumentos vivos para a honra, louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. E para terminarmos, já estamos chegando ao final. É preciso o aspecto de número 4. Guardar e praticar os ensinamentos de Cristo. É preciso guardar e praticar os ensinamentos de Cristo. É para poder fechar. Se você fecha a sua porta dizendo, eu estou cheio de problema, o trabalho para mim hoje foi horrível, se é isso que você leva para dentro da sua casa, isso vai permanecer lá. O problema lá do seu trabalho, o problema da rua, vai permanecer no seu lar. A sua casa é um lugar sagrado, santificado pelo Senhor. É melhor você levar a bênção que está dentro da sua casa para o seu trabalho e as coisas vão ser resolvidas em nome de Jesus. O Senhor nos ensina uma coisa muito forte, quando Ele diz que o dia tem 12 horas, o dia tem 24, né? Um dia tem 24, mas Ele está falando com relação à parte do dia, a parte onde o sol, né, ele está atuando. Então, temos esse espaço. E durante esse período, quantas e quantas coisas acontecem. O justo, ele vive pela fé. Não leve aquilo que você talvez tenha achado que tenha sido uma derrota lá no seu trabalho, tenha sido uma derrota lá na rua, não leve aquilo como uma derrota para dentro da sua casa. A sua casa é uma casa de vencedores. O nosso lar é um lar de vencedores e não um lar de derrotas. Nós temos que ter o cuidado daquilo que nós temos semeados dentro do nosso lar, em o nome de Jesus. Ao chegar na sua casa, você pode ter a certeza, você está entrando na presença de Deus, porque ali você tem feito um lugar das bênçãos de Deus. Louvado seja Deus. Na casa de Zaqueu, lembro de Zaqueu, aquele que disse, Senhor, eu não sou digno que tu entres na minha casa, Senhor. Eu tenho andado errado, tenho feito muitas coisas erradas. E o Senhor disse para ele, hoje convém que eu entre na sua casa. E a partir daquele momento, as coisas mudaram. As coisas mudaram. A sua vida já mudou. A sua casa já mudou. O Senhor, Ele não te leva até o portão. O Senhor está contigo em todos os momentos da sua vida. Você entra, Ele está junto com você. Ele quem te abençoa. Você abre a sua geladeira, está lá a garantia, a provisão de Deus do seu alimento. Em o nome de Jesus. Você acende lá, né, o interruptor, a lâmpada, ela acende. Por quê? Porque o Senhor, Ele te deu com cuidado, carinho, Ele te deu sustento para que você pagasse a sua conta de luz. É a bênção do Senhor. Olha, eu nunca tinha pensado nisso. Passa a pensar a partir de agora. Mas essas mesmas coisas acontecem lá na casa do meu vizinho, e ele nem cristão é. Ele nem cristão é. Porque você queria o quê? Que a chuva caísse só, uma nuvem particular derramasse uma chuva só sobre a sua casa? O sol não nasce para todos. A diferença nós é que temos que fazer, de sermos agradecidos a Deus por tudo aquilo que Ele faz. 9 foram os leprosos que o Senhor Jesus curou, mas só um voltou para agradecer. E a bênção dele foi muito mais do que a cura da sua cegueira, porque o Senhor Jesus disse, vai, não peque mais, porque a tua fé
te salvou. Aí o Senhor já estava falando sobre salvação. É isso aí. Nós não temos que sair atrás aí do trio elétrico, como diz a música, né? Só não vai quem já morreu, né? É isso mesmo. Quem morreu para os seus delitos e pecados, já não vai mais atrás daquilo que o mundo ensina, porque nós vivemos nas boas novas de salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24 e 25, para nós terminarmos. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe quem é essa rocha? Essa rocha é Jesus Cristo. Lembra lá do Salmo, número 81, onde o Senhor diz, eu te saciarei com o trigo mais fino. Que trigo mais fino é esse? É o pão vivo que desceu dos céus. É Jesus Cristo. E diz mais, e com o mel que escorre da rocha. Que mel é esse que escorre da rocha? É o sangue de Jesus que nos lava e nos purifica de todo pecado. Vale a pena andar nos caminhos do Senhor. Vale a pena fazer a sua vontade. Vale a pena deixar que o Senhor entre e administre a nossa vida, a nossa casa, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido os irmãos para ficarem de pé. E eu quero orar. Isso mesmo. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família, eu quero orar pela sua casa. Aleluia. Glória a Deus. Nós não podemos estar chamando vocês aqui na frente, porque nós não podemos causar uma aglomeração. Mas aí onde você está, você vai ser alcançado pelo poder dos céus. Em o nome de Jesus. Também vocês que estão nos assistindo, através da TV, do celular, do seu computador. Você que talvez esteja aí tão confortável, aí na sua casa, na sua poltrona, que gostaria de estar aqui, mas pelos impedimentos, você não pôde estar. Mas essa bênção chega até a sua casa em nome de Jesus. O Senhor conhece o endereço de cada um dos que estão aqui e aqueles que estão nos assistindo. O Senhor conhece a sua família, conhece as suas necessidades, conhece as suas fraquezas, suas limitações. O Senhor sabe o que é útil, o que é ideal para a bênção dentro da sua casa. Ele é a própria bênção. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista, ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Perfeito isto. Se o Senhor, o pastor dos pastores, estiver dentro da sua casa, não vai lhe faltar nada, vai sobrar. Vai inundar a sua casa. Bênçãos e bênçãos sem medidas, em o nome de Jesus. O que nós temos que aprender é profetizar o poder de Deus em o nome de Jesus. O ímpio, ele não se furta em falar coisas contrárias, em utilizar das suas teimosias para tentar incutir o erro. Nós não podemos ficarmos acanhados, mas temos que profetizar o poder de Deus em o nome de Jesus. A nossa vida, ela é importante diante do Senhor. A sua casa, qual o Senhor conhece muito bem o seu endereço, ela é importante para Deus. Por isso o Senhor quer te abençoar, em o nome de Jesus. Coloque sua mão sobre o seu coração. Glória a Deus. Vocês também que estão nos assistindo agora pelas redes sociais, pelo YouTube, pela internet, que você possa também colocar agora sua mão sobre o seu coração e dizer: Pai, em o nome de Jesus, nós queremos, Senhor, nesse momento,
te pedir perdão, isto mesmo, te pedir perdão por todos os pecados cometidos contra ti, pelas desobediências, Senhor, aos ensinamentos, Senhor, para o fortalecimento da minha casa, Senhor, da minha família. Perdoa-nos, Senhor, pelo momento em que nós não damos, Senhor, tanta importância, Senhor, na Tua palavra. Mas hoje o Senhor nos traz uma verdade que faz abençoado o meu lar, faz abençoado a minha família, que faz abençoado todo o meu ser. E nesse momento nós queremos colocar, Senhor, a nossa casa, Senhor. É por isso que nós estamos agora, Senhor, aqui, Senhor, com as nossas mãos, Senhor, sobre o nosso peito, Senhor, apertando o nosso coração e dizendo, Senhor, que a nossa vida te pertence, assim como a nossa casa, Senhor. É uma casa para te servir. Nós estamos profetizando esse poder, essa graça e essa misericórdia. A nossa casa, Senhor, é uma casa de oração e de santificação. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a modificar, a melhorar, Senhor, a nossa apresentação diante de Ti. Para que o Senhor possa, Senhor, administrar, para que o Teu Espírito Santo possa nos falar, para que não haja impedimento de pecado ou de qualquer outras coisas insignificantes que possam atrapalhar o ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Que o Senhor continue, Senhor, tratando e cuidando, Senhor, das nossas casas, das nossas famílias, que precisam e dependem tanto de Ti. Em o nome de Jesus, meu Pai. Nada, absolutamente nada, pode trazer um conforto, beleza física e espiritual para a família de Deus. Que o nosso lar seja um lar cristão, um lar que obedece e que cumpre as Tuas palavras. Hoje, aprove o Teu coração, meu Pai, falar justamente sobre essa organização familiar, para que possamos estarmos atentos contra todo e qualquer cilada do inimigo, e semear bem dentro de um lar cristão, impedindo que o inimigo venha lançar o joio no meio do trigo. Por isso, ó Pai, em o nome de Jesus, nós estamos colocando agora, Senhor, a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, à Tua disposição, para que o Senhor faça segundo a Tua vontade, e seja cada dia vivido para a honra, louvor e glória do Teu santo nome, para testemunhar o poder de Deus, para demonstrarmos e praticarmos a palavra do Senhor, o ensinamento certo. Queremos construir, Senhor, a nossa casa, a nossa família, alicerçada na rocha chamada Jesus Cristo, onde nada, absolutamente nada, possa derrubá-la. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por esta palavra, por esse ensinamento e pelo alimento que nós havemos de levar para os nossos lares. Em o nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.